E aí, gente, tudo bom? Hoje a gente vai para mais uma aula de lógica de programação, tá? Na aula passada a gente viu o que são variáveis e constantes. Vimos que as variáveis são valores que a gente armazena na memória do computador, né? Que esses valores eles podem variar conforme algumas ações que o nosso programa executa, enquanto que as constantes, como o próprio nome já diz, né, são valores constantes, ou seja, são valores que servem para realizar normalmente cálculos dentro do nosso programa, porém eles não se modificam ao longo do nosso programa, né? São valores que sempre vão possuir o mesmo valor, né? A gente pode dizer assim. E aí, no final da aula passada, eu deixei uma atividade para vocês fazerem, para que a gente possa identificar variáveis e constantes dentro de alguns jogos, né? Deixei algumas imagens para que vocês analisem e me digam, né, onde a gente pode encontrar variáveis, onde a gente pode encontrar constantes, ok? Então, rapidamente a gente vai parar para corrigir, para que a gente veja como essas variáveis, como essas constantes, elas atuam dentro dos programas, ok? Então, aqui já na primeira imagem, na letra A, né, a gente pode dizer assim, a gente tem algumas informações que a gente pode considerar que são constantes ou que são variáveis, né? A gente tem aqui, por exemplo, um placar, que é um valor que se modifica, né, ao longo das ações que o jogo... A partir das ações que acontecem dentro do jogo, né, a gente sabe que esse valor ele sempre se modifica quando uma equipe faz um gol, né, uma das duas equipes. Então a gente pode dizer que isso aqui são variáveis, né, são valores que vão variando conforme vão acontecendo as ações do jogo, certo? Então, vou colocar aqui um V quando for variável e um C quando for constante, tá? Aqui embaixo também vocês podem identificar que sempre que um jogador está mais próximo da bola, a gente pode ser assim, o seu nome aparece, tá? Então, isso aqui também é uma variável, que no caso vai ser o nome do jogador, certo? Então, no caso, a gente já tem aqui uma variável do tipo inteiro, né? Porque ele sempre vai possuir valores inteiros, né? Ou seja, valores que não são quebrados. E é justamente o que a gente vai ver hoje, né? Quais são os tipos dessas variáveis, para a gente compreender um pouquinho qual a gente pode utilizar em cada uma das situações. Enquanto aqui o nome do jogador, a gente tem uma do tipo cadeia, né? Ou string. A gente vai entender as diferenças também. Já aqui na segunda, a gente só tem uma informação que a gente pode considerar que seja uma variável, que aqui é uma classificação, né? A gente tem assim, número 0 de 44. Uma coisa que a gente vai observar é que esse 44, ele é um número constante, né? Ele já é um número que está um valor fixo, né? Ele não vai ser alterado, pelo menos não nessa, vamos dizer assim, nessa tela do jogo. Então, a gente pode considerar que esse valor aqui é uma constante, tá? Enquanto esse outro valor aqui, ele vem a ser uma variável, porque ele vai, conforme os jogadores forem sendo classificados, esse número aqui ele vai variando, tá? Porém, se vocês conhecem esse jogo, vocês sabem que nas próximas, vamos dizer assim, as próximas rodadas, né, que o jogo se desenrola, esse número aqui ele é alterado, tá? E cada vez vai ficar menor até a gente só ter um jogador. E aí a gente também pode informar esse valor aqui em forma de variável, tá? Então não tem como a gente saber exatamente como é que a programação foi definida dentro do jogo, tá? Então ela tanto pode ser uma constante, como ela também pode ser informada a partir de variáveis. Isso é algo bem importante quando a gente está falando de programação, né? Existem várias formas diferentes da gente programar o mesmo jogo, o mesmo programa. Então, não tem como a gente saber sem que a gente consiga saber de certeza, né? Sem que a gente consiga avaliar o código. E por fim, a gente tem esse jogo aqui. Na verdade, nem sei que jogo é esse. Eu vi essa imagem. Tem bastante informação, né? Que a gente pode
pode retirar para verificar o que vem a ser variável, o que vem a ser constante. E logo aqui a gente já vê alguns pontos, né, que são provavelmente do dano que está sendo causado a esse personagem aqui. E a gente vê que isso é um valor que é sempre o mesmo, né? Sempre que você atinge esse adversário com alguma coisa, um valor X ele é reduzido, né? A variável a vida desse personagem. Então a gente pode dizer que esses valores aqui, eles são constantes, tá? E onde é que essas constantes elas vão influenciar? Provavelmente nessa barrinha aqui, né? Que é onde tem a vida do nosso adversário. E aí essa vida, ela vai sendo reduzida conforme ele recebe alguns danos. Então aqui a gente pode dizer que temos uma variável, tá? Então a gente consegue ver como que as constantes elas atuam diretamente influenciando essas variáveis, né? Porque ó, sempre que essa constante aqui vamos dizer assim, ativada, sempre que ela entra em ação, o valor dessa constante é reduzido aqui na vida do personagem, né? Então a gente sempre que ele recebe um dano, diminui o valor dessa constante que atua diretamente nessa variável, que é a vida do personagem. Aqui da mesma forma a gente tem, só que aqui para outro personagem, né, ele tem aqui um valor máximo da sua vida e uma variável que vai reduzindo conforme ele também recebe danos, tá? Então a gente pode dizer que isso aqui é uma constante, que é o valor máximo de vida que esse personagem pode possuir. E aqui a gente tem uma variável, né, que é o valor que vai sendo alterado, né? Se ele pegar, por exemplo, algum item que aumente a vida dele, esse valor aqui ele vai ou subindo, ou conforme ele receba dano, esse valor aqui vai sendo alterado. E aqui a gente tem algo que parece ser um placar, né? Um placar entre duas equipes, uma equipe azul e uma equipe vermelha. E isso aqui provavelmente são duas variáveis, né? Porque esse valor, conforme vão acontecendo lá os rounds, os turnos, né, dentro desse jogo, esse valor ele vai sendo alterado, tá? Então é bem interessante agora que a gente já sabe o que são variáveis, o que são constantes, a gente hoje vai aprender como a gente declara elas dentro dos nossos códigos. É muito importante para que a gente consiga identificar quando a gente estiver utilizando ou jogando algum jogo, ou quando estiver utilizando algum programa, a importância dessas variáveis, dessas constantes, para que os programas possam funcionar corretamente, beleza? Então, gente, eu vou encerrando ela por aqui, e na próxima aula a gente vai entender quais são os tipos de variáveis e como a gente pode declarar elas dentro dos nossos programas, tá? Se quiser se adiantar, acessa lá o link e já vem no livro, para que já chegue na aula com conhecimento sobre o tema, tá? Então a gente se vê na próxima aula. Valeu!